Este mês é o mês de aniversário da nossa igreja e a gente não poderia nos furtar de falarmos e refletirmos sobre a igreja. Por isso, a equipe pastoral pensou nesta série, a igreja que sonhamos, ou a igreja que queremos, né? E muito mais do que nós refletirmos na igreja enquanto denominação ou uma instituição centenária, nós queremos falar sobre a igreja enquanto organismo vivo, como corpo de Cristo, como família de Deus, que de fato é muito mais importante, porque independente da placa ou da denominação, que igreja nós queremos ser, ou que igreja nós sonhamos para os nossos filhos? Quem pode nos ajudar a responder esta pergunta? Hoje nós encontramos, segundo um estudo feito pelo pastor Ricardo Agreste, que tem trabalhado com mentoria de pastores, pastor presbiteriano de Campinas, ele diz que existem 3 modelos de igreja. Falha minha aqui. 3 modelos de igreja, conforme o quadro que está projetado, né? O modelo histórico, o qual nós pertencemos, das igrejas protestantes históricas. Um outro modelo de igreja, denominado de neopentecostal. E um terceiro modelo de igreja, denominado de igrejas missionais, né? E existe nesses 3 modelos de igreja, né, uma diferença grandiosíssima entre a figura do pastor e a figura do membro nessas igrejas. Creio que um dos pastores ainda vai falar mais sobre a igreja missional, mas a gente já antecipa um pouquinho aqui, né? No modelo histórico, o pastor é tido como um capelão, né, como aquela pessoa que atende às necessidades do seu rebanho, como um capelão na igreja. E o membro na igreja histórica é visto então, se o pastor é um capelão, o membro é uma espécie de paciente que precisa de um capelão. No modelo neopentecostal, o pastor então se torna um executivo. Faço minhas as palavras do pastor Ricardo Agreste, concordo com isso, e o cliente é visto então como um cliente. É a famosa teologia da prosperidade. E no modelo missional, o pastor então é visto como um mentor, como um orientador, e o membro é visto como um discípulo. Logicamente que a igreja que nós sonhamos é a igreja que se encontra no modelo missional, e nós estamos fazendo uma caminhada para este modelo de igreja missional, a igreja que nós sonhamos. Mas e você? O que você idealiza enquanto igreja? O que você sonha com a igreja? Que perfil a igreja precisa ter, na sua opinião? Agora, independente da tua, da minha, né, ou de qualquer um, o modelo de igreja, a referência de igreja que nós devemos buscar, não deve ser dada exatamente por nós, mas pelo Evangelho. Pelo Evangelho. O Evangelho é a nossa regra de fé e prática. A igreja não pode ser do gosto do pastor Fernando, ou do fulano, ou do Beltrano, ou do ciclano. Primeiramente, a igreja deve ser, eu diria, nem bíblica, porque com esse adjetivo, muitas igrejas, se dizendo bíblicas, estão enchendo o peito e guardando práticas do Antigo Testamento. A igreja precisa ser evangélica. Muito mais do que bíblica, evangélica, baseada no Evangelho. Porque igrejas que se dizem bíblicas, que seguem a Bíblia, por exemplo, estão tendo algumas práticas do Antigo Testamento que foram abolidas por Jesus, como guardar o sábado. Mas então vamos olhar ao nosso manual e ver qual é o modelo de igreja que nós pensamos a partir do Evangelho.
no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, em duas traduções diferentes, diz assim: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Uma outra tradução mais antiga: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ou à igreja da Galácia. Nós já ouvimos aqui, através do Wagner, pregando sobre o texto de Gálatas, que Paulo escreve para dar uma dura na igreja, uma severa admoestação, e ele vem trazendo essas admoestações, e no final da sua carta ele traça, finalizando a sua carta, algumas recomendações importantes. Dentre elas, levai as cargas uns dos outros. O que significa levar a carga uns dos outros? Olhando para esse verbo levar, olhando para o verbo na Bíblia, estudando, procurando, lá em Mateus, Marcos, João e Atos, eu descobri vários verbos no original diferentes, todos traduzidos na nossa Bíblia por levar. E dentre os significados que eu achei, alguns eu quero citar, que é levar consigo, levar à força, guiar, trazer, desviar, levantar, todos traduzidos para a nossa língua como levar. Mas especificamente em Gálatas 6, versículo 2, o verbo usado é diferente de todos estes. Em Gálatas é um outro verbo, e esse verbo significa pegar com as mãos a fim de carregar. Levar o que é duro, o que é difícil de carregar. Levar significa sustentar, significa apoiar, significa suportar, significa tirar. E o que isso significa, queridos, nos ensina que enquanto irmãos e irmãs que fazemos parte de uma família que se chama igreja, corpo de Cristo, nós precisamos estar dispostos a fazer algo que não é fácil, que não é tão simples e que muito menos é tão prazeroso. Levar as cargas uns dos outros significa pegar com as mãos algo a fim de carregar, ou seja, é trabalho mesmo, é serviço mesmo, é intencional e dificultoso. É levar aquilo que é difícil de suportar. Queridos, amar de boca é fácil, mas Jesus nos chama para não somente amarmos de fala ou de boca, mas de fato e de verdade. A Bíblia nos diz lá em 1 João 3,18: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É um amor concreto. Jesus demonstrou um amor concreto. Jesus disse que nos amava e nos amou de fato até o fim. Então a igreja que nós sonhamos precisa ser de fato a família de Deus, com laços maiores de amor do que o mundo. Porque se os laços de amor que se encontram na igreja não for maior que os laços de amor do mundo, então ficaremos com o amor que nós temos lá fora. O amor que opera na igreja, ele deve ir muito além desse amor humano, fraterno. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor é um amor maior que o amor de amigo, de família, muito maior que o amor erótico. É o amor ágape, amor de Deus, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera.
Irmãos, é um amor que rompe as barreiras da normalidade, que rompe as barreiras da caridade, mas que rompe também a barreira dos preconceitos, das dificuldades, dos pecados, dos defeitos das pessoas. Um amor que vai muito além do amor humano, da amizade e da fraternidade. Um amor que vai além, tal como Cristo foi muito além por cada um de nós, pecadores, pobres, desgraçados, miseráveis, sem a presença de Deus, sem Deus no mundo e sem esperança. Um amor de Cristo que foi até o fim, que não mediu consequências, um amor sacrificial. Este é o parâmetro, este é o modelo. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. É exatamente isto que o texto de Gálatas está nos dizendo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo e não a lei de Moisés. E aí você diz assim: mas pastor, eu não estou preparado, eu não consigo. Isso que Jesus disse é muito, é demais. E aí a gente entra num questionamento que a gente tem feito, né? O quanto da tua vida você entregou a Jesus? E uma outra pergunta também pertinente: o quanto Jesus tem de você? O quanto Jesus tem da sua vida? 10%, 30%, 50% ou 100%? Este levar as cargas uns dos outros significa, repetindo o que eu já disse, pegar com as mãos a fim de carregar. Significa levar o que é difícil de carregar. Nós vivemos uma sociedade hedonista, uma sociedade que busca o prazer como a finalidade da vida, uma sociedade que não quer desconforto, uma sociedade que não quer sacrifício, uma sociedade que não quer se resignar. Mas este é o chamado do Evangelho, queridos, para nós. Nós precisamos decidir se entraremos na cultura pós-moderna ou se seguiremos o Evangelho. Nós somos desafiados todos os instantes, né? A quem devemos servir? Essas foram as palavras de Jesus. Nós somos desafiados diariamente a declarar Jesus como Senhor, ou o nosso conforto como nosso Senhor, ou a nossa vontade como Nossa Senhora. Esse verbo não é um verbo comum, levar, simplesmente, mas é sustentar o irmão, a irmã, o próximo na sua fraqueza, é apoiá-lo em seu sofrimento, é dar suporte, ou seja, encostar nele para poder ajudá-lo. Significa tirar a sua carga e transferir para você. Isso exige intenção, isso exige disposição, isto exige um amor sacrificial às vezes. Agora, é isto que é ser igreja. Menos do que isto, a igreja se torna um clube ou uma associação que a gente vem apenas e tão somente para ou se divertir
ou para encontrar os amigos, e não irmãos. Nós vimos para se sentir bem, nós vimos para receber algumas benesses, nós vimos para buscar a bênção. Quantas vezes você encheu e eu já enchi a boca dizendo assim: não, a igreja é um hospital, não, a igreja realmente são para pessoas doentes, para os pecadores, para os perdidos, para os problemáticos. A igreja é esse instrumento de Deus, este corpo de Cristo, para receber esse tipo de pessoa. Só que nós, quando afirmamos isto, nós devemos estar dispostos a caminhar 2 milhas com essas pessoas e com os seus problemas. E quando o apóstolo diz cargas, o que isso significa? Que tipo de cargas Paulo está se referindo aqui? Então aqui novamente o texto nos ajuda a entender melhor, né, da maneira como ele foi escrito lá. No Novo Testamento há uma palavra que se refere à carga de um jumento. Em Mateus nós encontramos isso, né? Quando Jesus entra em Jerusalém. Há uma outra palavra, carga, que se refere à carga de um navio. É uma outra palavra no original, diferente daquela de Mateus. Em Atos, quando Paulo naufraga na sua viagem de navio. Mas aqui, queridos, em Gálatas, exatamente aqui uma outra palavra, carga, ela significa opressão, ela significa peso, ela significa preocupação. Ou seja, a igreja, verdadeiramente igreja, se importa com o sofrimento das pessoas, com as suas opressões espirituais ou humanas, se importa com o peso que carregam sobre si, seja do pecado ou das suas responsabilidades diárias, seja das suas preocupações familiares, financeiras, de trabalho ou de doença. Quando a Bíblia diz levem as cargas uns dos outros, ela está tão somente nos dizendo: apoiem uns aos outros nas suas angústias e preocupações, estejam ao lado uns dos outros em seus sofrimentos, ajudem uns aos outros a carregar o fardo da vida, em suas dificuldades, em seus sofrimentos. Na verdade, o mesmo que Jesus fez e faz com a gente, quando ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde ou venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como você e como eu, que tivemos as nossas cargas tiradas, aliviadas pelo nosso Senhor, Jesus nos chama a fazer o mesmo que Ele fez, a viver como Ele viveu, a andar como Ele andou, a ser como Ele foi. Somos seus discípulos, queridos, e o nosso objetivo primário é agradar o nosso Mestre, é ser como Ele foi, é ser parecido com Ele. Deus nos chama para ter uma relação com Cristo de discípulos, de seguidores, de imitadores, e não como mostra o quadro em destaque, né? O membro como um paciente ou como um cliente. Não, o verdadeiro cristão não tem uma relação de cliente com Jesus. Jesus não é um Deus utilitário, o qual você escolhe a bênção, dá a oferta e fala: é isso que eu quero, como se nós apertássemos um botão. Jesus não funciona assim. Estão dizendo até que na oração tem o login e a senha, né? E
e o login é Jesus e a senha é amém, um negócio assim. E a coisa acontece. Não é assim, não é assim. E o texto conclui dizendo que se nós tivermos esse tipo de relação com Cristo, de discípulos que tiveram as suas cargas aliviadas e que agora estão dispostos a aliviar as cargas dos outros, nós cumpriremos a lei de Cristo. A igreja que nós sonhamos, ou a igreja que nós queremos, é que segue a lei de Cristo e não a lei de Moisés. Infelizmente, algumas denominações que se dizem evangélicas, e outras que se dizem evangélicas, mas não são, ainda permanecem na lei de Moisés. A igreja evangélica brasileira, ela é conhecida muito mais hoje como a igreja do não pode. Se você é crente, então você não pode. É assim que nós somos conhecidos aí fora. Porque as igrejas colocam fardos pesados, colocam regras moralistas pesadas e certas regras inúteis ou fúteis, que não servem para nada, que não transformam o coração. Guardar sábado, não usar determinadas roupas, usos e costumes, mas negligenciam o principal, que é a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, assim amem também uns aos outros. Queridos, é simples. A lei de Cristo, ela se resume no amor. A lei de Cristo se resume em amar uns aos outros no mesmo modelo que Cristo nos amou. Veja somente mais um quadro comparativo. A lei de Moisés é olho por olho, a lei de Cristo dá outra face. A lei de Moisés, o importante é cumprir a lei. Na lei de Cristo, o importante é a pessoa. Lembram-se da prostituta, ou da mulher, prostituta não, da mulher apanhada em flagrante adultério? O importante para a lei de Moisés, ou para os fariseus, era punir a mulher, punir o erro. Para Jesus era mais importante a pessoa. Na lei de Moisés, ela aponta. A lei de Cristo se inclui. Na lei de Moisés, ela condena. Na lei de Cristo, perdoa. A lei de Moisés coloca fardos. Na lei de Cristo, como diz o texto, carrega fardos uns dos outros. O ponto alto no pensamento farisaico do Antigo Testamento, o ponto alto é a lei. O ponto alto no Evangelho é a graça. É a graça. Queridos, esta é a igreja que nós sonhamos. Uma igreja comprometida uns com os outros. Este é o modelo. Nada mais, nada menos que isto. Este é o padrão de Cristo. Este é o padrão das Escrituras. E este é o desafio. Porque é um desafio. Porque não é fácil. Quando nós praticamos apenas a lei de Moisés, nós seremos tão somente religiosos. Mas se vivermos a lei de Cristo, isto prova que de fato nós fomos alcançados. E eu volto a dizer isto aqui: Cristo nos chama para isto, nada menos que isso. Porque hoje pela manhã saiu esse assunto na nossa aula de escola bíblica. Por que existem tantos desigrejados hoje? Talvez você que esteja aqui nessa noite
tenha passado um bom tempo fora da igreja, e talvez você esteja voltando. O maior número na religiosidade brasileira, que cresce no Ibope, na pesquisa, é o número dos desigrejados, dos evangélicos nominais. Porque muitos hoje estão decepcionados com a igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma que o maior fator causador disso é porque as igrejas deixaram de viver a lei de Cristo para viver a lei de Moisés. Philip Yancey, no livro Igreja, Porque Me Importar, você deveria ler esse livro. É um livro nota 10 no meu conceito. Ele disse: saí da igreja porque encontrei pouco amor nela. Retornei porque não encontrei nenhum amor lá fora. A igreja que sonhamos passa por esse texto de Gálatas 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Queridos, notem o quão diferente é ser ajudado e ajudar. Como é bom quando você está desanimado, desesperançado, alguém olha para você e percebe, e mesmo sem você pedir ajuda, essa pessoa vem e se coloca ao seu lado. Aliás, hoje pela manhã achei um irmão assim muito cansado. Não falei com ele ainda, mas ficou aquela imagem na minha mente e eu vou procurá-lo com certeza. Isso é bonito, isso faz bem, isso nos renova as forças, porque o outro se importou conosco. Quando a gente está no hospital, debilitado, carente, fraco, alguém vai nos visitar, que bom, nós somos fortalecidos. Esse é o testemunho da nossa irmã Joana Edna. Este é o testemunho do nosso irmão pastor Luiz Carlos. Uma doença difícil, quanto sofrimento, mas ele se sente forte e fortalecido pelas orações, pelas visitas, pelos irmãos que ligam, que falam, que mandam mensagem. Cristo nos chama para fazermos o mesmo. Ajudem uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, se comprometam, porque Cristo se comprometeu até o fim. Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz: quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que precisamos mais de amigos crentes. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós. Nós precisamos de amigos crentes que tenham fé por nós e para nos fazer vencer as dificuldades. Queridos, às vezes nós precisamos da fé dos outros para nós continuarmos, porque a gente não tem nem condição de ter fé. Às vezes nós chegamos tão lá no fundo, nós nos debilitamos tanto, que nós precisamos da fé dos outros para nos carregar. E graças a Deus que nós temos uma família, que temos uma família. Nós precisamos de um pequeno grupo, e a igreja está fazendo a transição para os pequenos grupos. Se você não vive, se você ainda não vive ou não participa de um pequeno grupo, participe, procure, porque é a igreja que dá, é esse grupo que nos dá suporte. Isto é ser igreja de Cristo, isto é ser família da fé, isto é ser uma rede de amor e cuidado, quando nós somos comprometidos uns com os outros
porque cumprimos a lei do amor. Esta é a igreja que sonhamos. Quem se dispõe nesta noite? Quem se dispõe? Este é o chamado de Cristo aos nossos corações nesta noite. É essa igreja que nós sonhamos, uma igreja comprometida uns com os outros, porque, queridos, se a igreja não for assim, como chamá-la de corpo de Cristo? Como chamá-la de família da fé? Vamos orar e colocar as nossas vidas diante de Deus. Feche os teus olhos. Pai, a tua palavra diz que todo aquele que é nascido de Deus ama. Jesus disse que seremos seus amigos se nós cumprirmos o seu mandamento. E o seu mandamento maior é este: amar uns aos outros como Cristo nos amou. Deus, reconhecemos que isso é difícil, porque exige sacrifício, abnegação, exige renúncia, exige intenção, exige até mesmo colocar a mão no bolso para socorrer aquele que passa necessidade. Mas é para isto que o Senhor nos chama. Dá-nos esta condição. Dá-nos esta condição. Derrama amor sobre essa igreja, Senhor. Derrama amor sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui, através do Teu Espírito Santo, cujo fruto é o amor. Assim nós rogamos, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.